Cláudia sempre foi a mulher que tomava todas as decisões. Na casa, no trabalho, no casamento. 35 anos, executiva bem-sucedida, salário de 6 dígitos e um orgulho que não cabia no peito. Ela era o tipo de pessoa que corrigia o garçom, que refazia o trabalho dos outros porque ninguém fazia direito, que nunca, absolutamente nunca, admitia estar errada. Marcos, seu marido há 10 anos, era o completo oposto. Calmo, paciente, gentil. Trabalhava como engenheiro civil, ganhava bem, mas nunca se importou em competir com ninguém. Especialmente não com sua própria esposa. No início do casamento, Cláudia fazia questão de escolher tudo, e para não contrariar Cláudia, Marcos a deixava decidir tudo. Escolhe você, amor. Eu confio no seu gosto. Ele dizia sobre a decoração da casa, sobre onde jantariam, sobre qual filme assistiriam. Mas com o tempo, aquilo que era admiração virou desprezo. Você não tem opinião sobre nada? Ela começou a reclamar. Preciso decidir tudo sozinha nessa casa. Você é um inútil. Quando Marcos tentava sugerir algo, ela cortava. Não, isso não vai funcionar. Deixa que eu resolvo. Cláudia vivia reclamando que estava exausta, que carregava o mundo nas costas, que ninguém a ajudava. Mas quando Marcos oferecia ajuda, ela revirava os olhos. Do jeito que você faz, melhor eu mesma fazer. Ela havia criado uma prisão para si mesma, onde era simultaneamente a vítima sobrecarregada e a tirana que não permitia que ninguém a aliviasse. Nas reuniões de família, ela o diminuía publicamente. Marcos não entende dessas coisas, dizia rindo. Ele é meio perdido, sabe? Os amigos riam constrangidos. Marcos apenas sorria, mas por dentro, algo estava morrendo. 10 anos. 10 anos sendo tratado como incapaz, como se fosse um fardo, como se sua presença fosse tolerada, mas não valorizada. Foi em uma quinta-feira tranquila que Marcos tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele chegou em casa do trabalho, encontrou Cláudia na sala digitando freneticamente no laptop, como sempre. Preciso falar com você, ele disse, sua voz firme de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. Cláudia nem levantou os olhos da tela. Depois, Marcos, estou no meio de um relatório importante. Mas ele não se moveu. Ficou ali, de pé, esperando. Algo em sua postura fez Cláudia finalmente olhar para cima. E o que ela viu a assustou. Não havia raiva em seus olhos. Havia resignação. Eu quero o divórcio. Marcos disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia piscou, processando as palavras como se fossem em outro idioma. O quê? Você está brincando, né? Ela deu uma risada nervosa. Marcos, para com essa bobagem. Não é bobagem, Cláudia. Eu não aguento mais. 10 anos sendo tratado como se eu não prestasse para nada. 10 anos ouvindo que sou incompetente, inútil, que você tem que fazer tudo porque eu não sei fazer nada direito. Sua voz tremeu, mas ele continuou. Eu te amei. Te amo ainda. Mas não posso mais viver em um relacionamento onde sou constantemente diminuído. Cláudia se levantou abruptamente, sua expressão alternando entre choque e indignação. Diminuído? Eu que faço tudo aqui. Eu que resolvo tudo. Você nunca teve que se preocupar com nada porque eu sempre cuidei de tudo. Porque você nunca me deixou fazer nada. Marcos respondeu, sua voz subindo pela primeira vez. Toda vez que eu tentava ajudar, você dizia que eu fazia errado. Toda vez que eu dava uma opinião, você me cortava. Você me transformou nisso, Cláudia. E agora me culpa por ser exatamente o que você moldou. Cláudia ficou sem palavras por um momento. Então, o orgulho tomou conta. Sem mim, você não é nada, Marcos. Você nunca vai encontrar uma mulher como eu. Ninguém vai te querer. Marcos pegou sua jaqueta e, antes de sair pela porta, virou-se uma última vez. Esse é exatamente o ponto, Cláudia. Eu não quero encontrar uma mulher como você. A porta fechou, e Cláudia ficou parada no meio da sala, ainda segurando o laptop como se fosse um escudo. Ela não podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Marcos, o homem que ela sempre considerou fraco, submisso,
incapaz de tomar uma decisão importante. Havia acabado de tomar a maior decisão de todos: deixá-la. Nos dias seguintes, Cláudia oscilou entre raiva e negação. Ele vai voltar, ela disse para si mesma. Em uma semana, quando perceber que não consegue viver sem mim, vai vir implorando. Afinal, não era sempre assim. Marcos sempre cedia, sempre voltava atrás, sempre pedia desculpas mesmo quando não era culpado. Mas uma semana passou. Depois 2. Marcos não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Ele havia se mudado para um apartamento pequeno perto do trabalho e contratou um advogado para cuidar do divórcio. Tudo profissional, sem drama, sem brigas por bens. Ele só queria sua liberdade. Cláudia começou a falar sobre o divórcio com suas amigas, sempre colocando-se como a vítima. 10 anos eu carreguei aquele homem nas costas, e é assim que ele me agradece? Me largando? Suas amigas faziam cara de pena, balançavam a cabeça em solidariedade, mas Cláudia não via o olhar que elas trocavam entre si quando ela não estava olhando. Foi Márcia, sua amiga mais próxima e dona de uma padaria no bairro, quem teve coragem de falar a verdade. Cláudia, você realmente acha que foi só culpa dele? Você tratava o Marcos muito mal, amiga. Todos nós vimos. Você o diminuía em público, não o respeitava, não o valorizava. Cláudia explodiu. Ah, então agora você está do lado dele? Nós mulheres deveríamos se apoiar. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu fazia tudo. E ele não fazia nada. Por que você não deixava? Márcia respondeu calmamente. Você queria controlar tudo, ser melhor em tudo. E agora está sozinha com essa sua necessidade de estar sempre certa. Cláudia saiu da casa de Márcia furiosa. Mas à noite, sozinha em sua cama king size, as palavras ecoavam em sua mente. E pela primeira vez, uma pequena semente de dúvida foi plantada. Enquanto Cláudia lutava contra seu orgulho ferido, Marcos estava redescobrindo quem ele era sem o peso constante da crítica. Toda manhã, antes do trabalho, ele parava na padaria da Márcia para tomar café. Era um ritual que ele mantinha há anos, mesmo quando casado. O que Cláudia nunca soube era que, há muito tempo, alguém naquela padaria o via de forma completamente diferente. Maria, a atendente de 20 anos, notava tudo sobre Marcos. Como ele sempre sorria e agradecia, mesmo nos dias difíceis. Como tratava todos com respeito, do faxineiro ao gerente. Como seus olhos pareciam tristes, mesmo quando sorria. Maria era jovem, mas tinha uma sabedoria silenciosa. Filha de mãe solteira, havia aprendido desde cedo o valor do trabalho duro e da humildade. Trabalhava na padaria desde os 16 anos, estudava administração à noite e sonhava em um dia ter seu próprio negócio. Mas mais do que isso, ela sonhava em encontrar alguém que a valorizasse e a quem ela pudesse valorizar em troca. Quando Marcos apareceu naquela primeira segunda-feira após a separação, Maria percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ele não usava mais aliança. Seus ombros, geralmente tensos, pareciam mais leves, mas seus olhos carregavam uma tristeza profunda. Bom dia, Marcos, ela disse com seu sorriso gentil, servindo seu café usual. Tudo bem? Era uma pergunta simples, mas a forma como ela perguntou, com genuína preocupação, fez algo dentro dele se quebrar um pouco. Estou tentando ficar bem, ele respondeu honestamente. E então, para sua própria surpresa, continuou. Me separei. 10 anos de casamento. Acabou. Maria não fez perguntas invasivas, não ofereceu pena, não julgou. Apenas disse: às vezes, terminar algo é o começo de algo muito melhor. Se precisar conversar, estou aqui. E sorriu, daquele jeito sincero que ele não via há anos. Marcos voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. E aos poucos, o café da manhã de 5 minutos virou 15, depois meia hora. Eles conversavam sobre tudo: trabalho, sonhos, filmes, música. Maria o ouvia de verdade, fazia perguntas, lembrava de detalhes das conversas anteriores. 2 meses após a separação, Marcos convidou Maria para jantar. Ela aceitou com um sorriso que iluminou o dia dele. O jantar foi simples,
em um restaurante italiano aconchegante, mas a conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. "Posso te perguntar uma coisa?" Maria disse, brincando com o guardanapo. "Por que você ficou tanto tempo em um casamento que claramente não te fazia feliz?" Não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade genuína. Marcos pensou por um momento. "Porque eu amava, e porque achei que se eu tentasse mais, fosse mais paciente, eventualmente seria suficiente. Mas percebi que não se trata de ser suficiente. Algumas pessoas não sabem receber amor, só sabem exigir, controlar, diminuir." Maria segurou a mão dele por cima da mesa. "Você merece alguém que saiba receber tudo o que você tem para dar. E merece poder receber também, não só dar." Aquelas palavras tocaram algo profundo em Marcos. Quando foi a última vez que alguém pensou no que ele merecia receber? O namoro aconteceu naturalmente. Maria era diferente de tudo que Marcos havia conhecido. Ela o escutava quando ele falava sobre seu trabalho. Valorizava suas opiniões. Quando ele sugeria um filme ou restaurante, ela ficava genuinamente animada em experimentar. Ela não competia com ele. Não tentava provar que era melhor, mais inteligente, mais capaz. Logo na primeira semana de namoro, Marcos fez algo que surpreendeu Maria. Ele lhe deu um cartão de crédito adicional de sua conta. "Tudo que é meu é nosso", ele disse simplesmente. Maria olhou para o cartão como se fosse algo estranho. "Marcos, eu não estou com você por dinheiro. Eu trabalho, ganho meu próprio sustento. Não preciso." "Eu sei que não precisa", ele interrompeu gentilmente. "E sei que você não está comigo por interesse. Você poderia ter qualquer um, Maria, mas me escolheu. E eu quero cuidar de você. Não porque você não pode se cuidar sozinha, mas porque é o que faço pelas pessoas que amo. Deixei eu fazer isso por você?" Lágrimas brilharam nos olhos de Maria. Ninguém nunca havia oferecido cuidar dela assim. Sua mãe sempre lutou sozinha. Sempre ensinou independência acima de tudo. Na semana seguinte, Maria acordou e encontrou uma mensagem de Marcos. "Hoje vou te buscar no trabalho. Deixa seu carro comigo." Ela estranhou, mas concordou. Quando Marcos chegou à padaria no final de seu turno, ele entregou as chaves do próprio carro. "Usa o meu hoje. Te busco mais tarde." Maria dirigiu o carro dele, confusa, mas tocada pelo gesto. Quando Marcos apareceu horas depois para buscá-la, estava dirigindo o carro dela, mas algo estava diferente. O carro estava lavado, encerado, cheirando a novo. "Marcos, o que você fez?" ela perguntou, inspecionando o veículo. Ele sorriu. "Levei no mecânico. Troquei os pneus que estavam carecas. Fiz a revisão completa. Atualizei os documentos atrasados. Troquei o óleo. Esse carro precisa te levar segura todos os dias." Maria ficou sem palavras. Seu carro velho, que ela mal conseguia manter, estava impecável. As lágrimas escorreram pelo rosto. Eu não sei o que dizer. Isso deve ter custado." "Não importa quanto custou", Marcos disse, enxugando suas lágrimas. "Importa que agora você está segura. Importa que posso dormir tranquilo sabendo que você não vai ficar na estrada com problema de carro." Ele segurou o rosto dela entre as mãos. "Maria, deixe eu cuidar de você. Não é fraqueza aceitar cuidado. É confiança. É parceria." Maria abraçou Marcos com força. "Ninguém nunca fez algo assim por mim. Minha mãe sempre disse que mulher tem que se virar sozinha, que depender de homem é armadilha. Parceria não é dependência." Marcos explicou suavemente. "Você pode se virar sozinha, eu sei que pode. Mas não precisa. Não comigo. Eu quero ser o cara que facilita sua vida, que te protege, que resolve problemas para você não ter que resolver sozinha. E você faz o mesmo por mim, do seu jeito. Me escuta, me valoriza, me respeita. Isso é cuidado também. A gente se cuida mutuamente, cada um do seu jeito." Naquela noite, Maria entendeu algo fundamental. Aceitar amor não é fraqueza. É coragem. É permitir-se ser vista, ser cuidada, ser amada em sua plenitude. Márcia, dona da padaria e amiga de Cláudia,
observava o romance de Marcos e Maria florescer diariamente. Via como ele chegava mais cedo só para tomar café e conversar com ela. Como Maria brilhava quando ele entrava pela porta. Como os dois pareciam estar em uma bolha de felicidade genuína. Um dia, Cláudia apareceu na padaria. Márcia ficou tensa imediatamente. Elas haviam brigado semanas atrás, mas Cláudia parecia precisar falar. Desculpa pelo que eu disse. Cláudia começou, orgulho visível lutando com necessidade. Eu estava... Enfim. Você é minha amiga. Pode me perdoar? Márcia suspirou. Claro, amiga. Senta aí. Vou te trazer um café. Enquanto conversavam sobre trivialidades, Cláudia finalmente tocou no assunto que realmente importava. E o Marcos? Você sabe como ele está? Ele está sofrendo? Arrependido? Márcia hesitou, mas decidiu que a verdade era necessária. Ele está bem, Cláudia. Muito bem, na verdade. Ele está namorando. Ela gesticulou discretamente para Maria, que atendia clientes no balcão. O rosto de Cláudia empalideceu, depois ficou vermelho. Com ela? Com a atendente? Marcos está namorando com uma menina de padaria? O tom era de puro desprezo, mas por baixo havia algo mais. Dor. Não fala assim, Cláudia. Maria é uma ótima menina, trabalhadora, estudando administração à noite, respeitosa. Óbvio, Cláudia interrompeu com uma risada amarga. Eu disse exatamente isso para ele. Que ele só ia conseguir uma mulher inferior, alguém que ganhasse menos, que precisasse dele, que fosse ficar nas costas dele, uma interesseira que viu um otário com dinheiro. Márcia balançou a cabeça frustrada. Não é isso, Cláudia. Marcos cuida dela porque quer, não porque ela exige. Ele deu o cartão de crédito para ela, reformou o carro dela, paga as coisas porque gosta de fazer isso. E ela deixa, agradece, retribui com carinho e respeito. Patético, Cláudia cuspiu. Ele está sendo usado. Ela é jovem, bonita, esperta. Viu um trouxa e agarrou a oportunidade. Mas Márcia viu a verdade por trás da raiva. Cláudia estava com ciúmes. Ciúmes de que Marcos fizesse por outra mulher tudo o que ela nunca permitiu que ele fizesse por ela. Cláudia não conseguiu deixar para lá. O orgulho ferido consumia seus pensamentos. Durante semanas, ela remoeu a ideia de Marcos feliz com outra pessoa, fazendo por Maria tudo o que ele tentava fazer por ela e que ela sempre rejeitava. A imagem corroía sua mente como ácido. Finalmente, ela não aguentou. Ligou para Marcos usando a desculpa de que precisavam resolver questões pendentes do divórcio. Ele hesitou, mas concordou em encontrá-la em um café neutro. Quando Marcos chegou, Cláudia mal reconheceu o homem à sua frente. Ele parecia mais leve, mais confiante, mais feliz. Aquilo a enfureceu ainda mais. Então é verdade. Ela começou, sem nem cumprimentar. Você já está com outra. Nem esperou a tinta secar no papel do divórcio. Seu tom era acusatório, venenoso. Marcos suspirou, mantendo a calma. Cláudia, não foi por isso que você me chamou aqui. O que você quer de verdade? Eu quero saber, ela explodiu, atraindo olhares. Quero saber como você consegue fazer por ela tudo que nunca fez por mim. Cartão de crédito? Reformar carro? Você nunca fez nada parecido para mim. Você nunca deixou. Marcos respondeu calmamente. Toda vez que eu tentava, você dizia que eu fazia errado, que você fazia melhor, que não precisava de mim. Você me empurrou para longe por 10 anos. Porque eu tinha que fazer tudo, Cláudia gritou. Eu trabalhava, eu cuidava da casa, eu resolvia tudo. Porque você quis. Pela primeira vez, Marcos elevou a voz. Eu oferecia ajuda e você recusava. Eu tentava cuidar de você e você ria da minha cara. Você transformou nosso casamento em uma competição onde só você podia ganhar. Cláudia se recostou, respirando pesadamente. E agora você encontrou sua submissa perfeita, né? Uma garota jovem, boba, que aceita tudo, que não questiona, que fica feliz com suas migalhas. Marcos olhou para Cláudia com algo parecido com pena.
Você não entende nada, Cláudia. Maria não é submissa. Ela é forte, independente, trabalha, estuda, tem objetivos. Mas ela entendeu algo que você nunca vai entender. Relacionamento não é competição. Marcos se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Cláudia. Maria entendeu que um relacionamento é sobre parceria. Que quando eu cuido dela, não estou dizendo que ela é incapaz. Estou dizendo que ela não precisa carregar tudo sozinha. Que eu quero facilitar a vida dela, protegê-la, provê-la. E ela me deixa fazer isso. Porque ela é interesseira, Cláudia insistiu, mas sua voz já estava menos convicta. Não, Marcos balançou a cabeça. Porque ela sabe receber amor. Ela agradece quando faço algo por ela. Me valoriza, me respeita e retribui da forma dela, me escutando, me apoiando, me fazendo sentir que importo. São coisas que o dinheiro não compra, Cláudia. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Com Maria, eu tenho paz. Eu sou valorizado. Sou ouvido. Sou respeitado. E só retribuo o que recebo. Cada um tem seu papel, sem competição de quem é melhor. Caminhamos na mesma direção, juntos. Isso é papo machista, Cláudia tentou argumentar. Você quer uma mulher que dependa de você, que seja inferior. Você nunca vai entender. Marcos interrompeu sua voz cansada. O que você chama de submissão, eu chamo de confiança. O que você chama de dependência, eu chamo de parceria. Você julga sem nunca ter experimentado como é ter alguém que quer cuidar de você. Você nunca permitiu ter uma vida assim. Ele se levantou, preparando-se para ir embora. Você vive dizendo que mulheres que dependem do marido são fracas, mas você rotula sem nunca ter permitido ser amada de verdade. Você tem tanto medo de parecer fraca que se tornou sozinha, amarga e infeliz. Cláudia sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas o orgulho a segurou. Eu não preciso de ninguém. Eu sei, Marcos disse suavemente. E é por isso que você nunca vai receber o que Maria recebe, porque você não deixa. Você prefere estar certa e sozinha do que vulnerável e amada. Ele colocou o dinheiro na mesa para pagar o café. Espero que um dia você encontre alguém, Cláudia. Mas primeiro, você precisa aprender a descer do pedestal e permitir ser humana. Permitir precisar. Permitir ser cuidada. E com isso, Marcos saiu do café, deixando Cláudia sozinha com seus pensamentos e seu orgulho despedaçado. 6 meses depois, a vida de Marcos e Maria havia se entrelaçado completamente. Eles haviam se mudado juntos para um apartamento aconchegante. Maria continuava trabalhando na padaria, mas agora também ajudava Marcos com a parte administrativa de projetos freelance que ele havia começado. Ela descobriu que tinha talento para a organização e ele descobriu que ensinar a ela era gratificante. Não era uma relação onde ela dependia dele ou ele dela. Era uma dança onde ambos se complementavam. Quando Maria estava cansada do trabalho e dos estudos, Marcos cozinhava e cuidava da casa. Quando Marcos estava estressado com prazos, Maria massageava seus ombros e o fazia rir com histórias da padaria. Eles cuidavam um do outro, cada um do seu jeito, sem medir, sem competir. Você me ensinou que receber não é fraqueza, Maria disse uma noite, aninhada em seus braços. E eu te ensinei que dar não te torna superior. Somos apenas 2 imperfeitos que se completam. Cláudia, por outro lado, continuava sozinha. O divórcio havia sido finalizado. Ela mantinha sua rotina de executiva bem-sucedida, sua agenda lotada, seu apartamento impecável e vazio. Às vezes, tarde da noite, ela olhava para o telefone e pensava em ligar para Marcos. Não para pedir que voltasse, mas para dizer que finalmente entendia. Mas o orgulho ainda vencia. Sempre vencia. Ela havia recusado 3 convites para jantar de homens interessantes porque não precisava de ninguém. Havia afastado amigas porque não tinha tempo para fofoca. Havia construído muros tão altos ao seu redor que agora estava presa dentro da própria fortaleza. Uma terça-feira, Cláudia viu Marcos e Maria na rua, de mãos dadas, rindo de algo que só eles entendiam. Maria estava usando um anel de noivado simples,
mais bonito. Cláudia sentiu algo se quebrar dentro dela, mas não era mais raiva. Era arrependimento. Profundo, doloroso arrependimento. Talvez Marcos estivesse certo. Talvez ela nunca soubesse o que era ser verdadeiramente amada porque nunca permitiu. Porque confundiu força com solidão, independência com rejeição, orgulho com proteção. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Cláudia chorou. Não pela perda de Marcos, mas pela perda de si mesma. Pela mulher que poderia ter sido se tivesse aprendido que ser vulnerável não é ser fraca. Que aceitar cuidado não diminui sua força. Que amor verdadeiro não compete, complementa. E você? Já se perguntou se está construindo muros ou pontes nos seus relacionamentos? Às vezes, a maior coragem não é fazer tudo sozinho, mas permitir que alguém caminhe ao seu lado. Porque no final, não é sobre quem é mais forte, mais capaz ou mais independente. É sobre quem você escolhe para compartilhar a vida, e se você tem coragem de baixar a guarda e realmente viver esse amor. Pense nisso.